75 anos, dá entrada no pronto-socorro por síncope, referindo perda da consciência e TCE. Histórico de FA, DM2, RAS e AM com supra. Faz uso de propanolol, metformina e insulina. PA 95, frequência respiratória 3, saturação 98, temperatura 36,8, HGT 45, Glasgow 15. Esse é o eletro da admissão, tenta contar a frequência cardíaca. Foi realizado 1 mg de atropina, EV, e 1.000 mg de soro fisiológico 0,9%, por enquanto sem resposta. E aí eu te pergunto, letra A, qual a melhor próxima conduta? Letra A, dopamina, letra B, epinefrina, letra C, glucagon, letra D, marca-passo. Meu nome é Lucas, eu sou emergencista e eu vou resolver com você esse caso clínico aí da semana. Bom, pensando no quadro desse paciente, é um senhor, né, de 75 anos que veio no pronto-socorro por síncope. A coisa mais importante você diferenciar é se essa síncope ela é cardiogênica, neurogênica ou vasogênica. Por que que é importante diferenciar? Porque tem prognóstico muito diferente. Uma síncope vasogênica, vasovagal, ela geralmente é um reflexo autonômico. Então a pessoa passa mal e aí ela acaba recuperando o nível de consciência, vai para casa e você não precisa fazer nenhum tipo de intervenção. Síncope neurogênica às vezes é relacionada a uma crise convulsiva, AVC, você vai ter que investigar com tomografia ou outras causas. Síncope cardiogênica, ela é como se fosse uma parada cardiorrespiratória que tem resolução espontânea. Então o coração ele fibrila, ou ele para, faz uma pausa sinusal muito grande, esse coração para, a pessoa para de bater, a pessoa sincopa, falta fluxo sanguíneo cerebral. De repente, depois de 15, 20, 30 segundos, o coração da pessoa reorganiza o ritmo e volta a bater se a pessoa acorda. Isso é grave? Porra, é muito grave, porque essa pessoa ela tem alto risco de morte súbita. Por isso que a gente precisa diferenciar quando é cardiogênica das outras, tá? E por esse motivo, todo paciente que tem uma síncope, a gente precisa fazer eletro, tá? Foi feito nesse paciente que tem alto risco de ser cardiogênica, né? Ele tem FA, tem diabetes, tem hipertensão, tem histórico de FA, né? Já teve um IAM com supra. E aí foi por isso que foi feito o eletro nele. E quando faz o eletro, ele vem com essa frequência cardíaca normalmente baixa, tá? Se você contar, ele tem aqui pelo menos 8 quadradões, o que dá 300 dividido por 8 dá uma frequência de 37,5, se você for levar ao pé da letra, né? Então, uma frequência abaixo de 40, bem sintomática. E o que chama atenção também é que ele tem hipoglicemia, HGT de 45. E aí é um ritmo sinusal, isso fala um pouco estranho, né? Quando você pega frequências cardíacas muito baixas, geralmente a gente vai pensar em BAVT ou um BAV MOPTIS 2, que são os bloqueios malignos. E esse paciente, aparentemente, ele tem um BAV de primeiro. Então, como pode um paciente com BAV de primeiro? Não, esse paciente ele tem um ritmo sinusal, né? Ele não tem nem BAV de primeiro porque não tem atraso da condição da onda PR. Então, quando você pega um paciente que ele tem um ritmo sinusal, uma frequência cardíaca normalmente baixa, você precisa pensar que esse paciente esteja intoxicado com alguma coisa exógena, tá? E aí, o que que a gente tinha da história dele? Metformina, insulina e propanolol, tá? Então, o propanolol, ele é um beta-bloqueador não seletivo, ele bloqueia receptor beta 1 e beta 2, tá? Quais são os efeitos disso? Beta 1 a gente tem no coração, então faz inotropismo e cronotropismo negativo. Agora, o beta 2 a gente vai ter no vaso, então ele vai fazer vasodilatação. Vai ter no pâncreas, ele reduz a produção de insulina. Se você bloquear, então, o paciente ele tem um déficit de insulina, porque o receptor beta ele ativa a liberação. E no fígado ele vai fazer desglicogenólise. Então, esse é um dos motivos para você suspeitar também de intoxicação por beta-bloco nesse paciente com hipoglicemia. Porque a ausência da gliconeogênese e a glicogenólise pelo bloqueio do receptor beta 2 é o que leva esse paciente a fazer a hipoglicemia na intoxicação pelo beta-bloqueador. Tá? No coração, o bloqueio beta 1, então, ele vai diminuir o inotropismo, né? Então, o paciente vai ficar com uma frequência cardíaca normalmente baixa, por isso que ele vem ali para 37,5. E ele tem uma força de contração também muito baixa, por isso que às vezes ele vai dar essa PA tão baixa aí de 9,5, que esse paciente às vezes ele com sintomas ali de fraqueza, cansaço, dinamia, mal-estar. Então, qual a melhor próxima conduta? Então, se você suspeita que isso é uma intoxicação por beta-bloqueador, você vai lá e faz o glucagon, tá? O glucagon ele é o bloqueador específico da intoxicação pelo beta-bloqueador, tá? Só que se você trabalhar um pouco, você vai ver que na vida real o glucagon não tem lugar nenhum, né? O glucagon ele é uma ampola de 1 mg, custa R$ 200 a ampola, e a dose é de 2 a 10. Então, se você vai fazer 5 ampolas, você vai gastar aí R$ 1.000 nesse paciente para começar a tratar a intoxicação aguda. Fora que depois você vai ter que manter taxa de manutenção, né? Então, isso daí acaba se tornando muito inviável. No Brasil, a gente não tem isso.
Então, digamos que você vai lá e pede para a enfermeira para ela fazer a dosagem do glucagon, e aí, obviamente, o que o enfermeiro vai te falar é que não tem glucagon, né? Ser realista, né? This is Brasil. E aí, então, o que que dá para você fazer você não tendo glucagon? Então, uma segunda opção, quando a gente pega intoxicação de beta-bloqueador, insulina em terapia HIT, que é high dose insulin, euglycemic therapy. Então, HIET, HIT, tá? O que que significa isso? Você pega a insulina e faz 1 miligrama, 1 unidade por quilo. Para isso, um paciente de 85 quilos, você põe 85 unidades de insulina EV e faz em bolos. É uma dose para cavalo, né? Parece que você vai matar o paciente, dessa sensação de mal-estar mesmo. Parece que a gente está fazendo coisa errada. É seguro, tá? Já fiz e foi muito boa a resposta. Tem relato na literatura de até 10 unidades por quilo, com boa resposta também, sendo assim, terapia segura para o paciente. No caso que eu peguei, era um senhor de mais ou menos uns 60 e poucos anos, também estava com frequência cardíaca de 30 e poucos, estava com dopa e adrena já no acesso, tá? No protocolo da CLS, você pode fazer dopamina 5 a 20 microgramas quilo minuto, a epinefrina 2 a 10 microgramas minuto, ou marca-passo transcutâneo. E esse paciente já estava com tudo, né? Já estava capaz de marca-passo lá, só não estava ligado ainda, estava também chocado, estava com nora no periférico, enfim, sem resposta nenhuma. Aí, como ele tinha uma CREA muito aumentada, eu pensei de redução do clearance de renal de beta-bloqueador que ele usava, levando a uma intoxicação, né? E aí foi batata, porque no transporte eu fiz para ele 75 unidades de insulina e veio em bolos. Ele foi acompanhando pelo monitor, né? Pode fazer hipocalemia, 15, 30 minutos ali para fazer esse shift de potássio, por isso você tem que estar com o paciente monitorizado e tem que ficar dosando a terapia, e ele vai fazer hipoglicemia também. Então, nesse caso, você tem que corrigir a hipoglicemia antes. E aí você faz igual correção de hipoglicemia mesmo, meia a uma grama de glicose por quilo, tá? Então, sei lá, um paciente de 80 quilos são 80 gramas de glicose, cada ampola de glicose tem 5 gramas, então 16 ampolas de glicose, tá? Você vai fazer. Isso aí tudo é ver em bolos também, tá? E depois você vai ter que manter daí taxa de manutenção de meia a 1 grama por quilo por hora, igual da insulina para você manter essa terapia desse paciente. Mas naquele caso que eu peguei, né, o paciente estava chocado, bem mal, né, e aí antes de fazer midazolam para sedar ele um pouco, midazolam não, ketamina para sedar ele um pouco ali para a questão do marca-passo, eu fiz a insulina e quando chegou lá no final do destino do transporte, o paciente já estava estabilizado, já, frequência cardíaca de 70, já estava PA 11,6, praticamente assim, assintomático. Então foi um caso que foi muito legal, muito interessante de ver, assim, porque é uma coisa que a gente tem muito medo de fazer, né? Você fala assim, meu, da onde que eu vou fazer 70 unidades de EV em bolos de insulina, né? E funcionou muito bem, tá? Teve uma excelente resposta. Então a terapia HIIT ele seria a segunda opção, a gente tem disponível em todo lugar, então dá para você fazer. Então, quando você pegar a intoxicação por beta-bloqueador na suspeita, dá para você testar. Se você não quiser entrar com uma unidade por quilo, pode entrar com meia e avaliar, e depois você vai acompanhando os efeitos da insulina, tá? E a outra pergunta periférica que eu tinha feito era o que estava causando hipoglicemia. E a hipoglicemia às vezes é a própria medicação, não só a insulina, né? Porque o medicamento ele vai fazer bloqueio beta 2 no fígado, índice de glicogenólise, então ele também pode levar a hipoglicemia. Então esse é um caso muito interessante, né, de intoxicação por beta-bloqueador. Às vezes você pega uma frequência cardíaca normalmente baixa com ritmo sinusal, tenta lembrar de intoxicação exógena. Geralmente as doenças cardíacas estruturais, para estar na frequência tão baixa, vai ser um BAV de terceiro ou um BAV de segundo maligno ali. E lembrar que como o glucagon vai estar disponível, a insulina seria uma outra boa opção, tá bom? Se inscreve no canal, beleza? A gente se vê semana que vem. Um abraço, valeu.